Olá pessoal, boa noite. Primeiramente eu queria pedir desculpas pelo atraso, eu tive uns problemas técnicos aqui e a nossa live talvez tenha que ser muito reduzida porque o meu celular não consegue mais carregar. E o outro celular que estava aqui na minha casa, está aqui na minha casa, não consigo acessar o a live por ele. Então, peço desculpa a todos e desejo que vocês possam aprender um pouquinho com essa live da Aline Benato, que é sobre as traduções de Jane Austen aqui no Brasil. Essas traduções, esse trabalho é um trabalho de pesquisa da Aline Benato sobre análise de traduções de Orgulho e Preconceito especificamente, mas a Aline já fez outros trabalhos com relação a traduções da Jane Austen, inclusive traduziu Leslie Castle, e ela vai falar um pouquinho disso tudo e um tiquinho mais. Deixa eu convidá-la aqui. Seja bem-vindo, todos que estão entrando, sejam bem-vindos e Oi, isso, boa noite. Eu acho que vou virar a isso. minha câmera para Uhum. ficar igual vocês. Obrigada. Aline, muito, Acho que fica olha, melhor agora. mil perdões por esse atraso e eu não Ah, imagina, sem o problema. cabo tá meio corroído, assim, sabe? E aí ele não tava carregando e eu tranquilamente deixando carregar, achando que tava funcionando. E eu, como eu te disse, o outro celular Uhum. não consegui fazer lives a partir dele. Ah, mas acontece, a tecnologia às vezes é E difícil, deixa a gente na mão, hoje né? mais cedo eu tinha feito outra live, então sobrecarregou, né, a bateria. Aham. Bom, eu queria que você se apresentasse. Eu comecei falando sobre os seus trabalhos, mas eu queria que você falasse sobre o seu trabalho de Leslie Castle e sua pesquisa de mestrado também. Pode se apresentar. Então, boa noite a todos. Eu sou a Aline. Um prazer enorme estar participando de mais uma live aqui no Jane Austen Brasil. Então, eu trabalho com a Jane Austen já fazem alguns anos. Desde a minha graduação, eu trabalhei no meu TCC com Orgulho e Preconceito. Uhum. Foi quando eu comecei essa pesquisa sobre tradução. Desde que a gente começou um projeto nos estudos descritivos da tradução, já tinha a intenção de trabalhar com a Jane Austen na literatura inglesa e acabei indo para a área da tradução. E no meu mestrado, eu traduzi uma novela inacabada da Jane Austen, que é Leslie Castle. Na verdade, agora já tem uma tradução também da Martin Claret, que foi Uhum. publicada um pouquinho depois que eu defendi a minha dissertação. Mas quando eu defendi em fevereiro, ainda não tinha nenhuma outra tradução publicada. Isso. Então, foi um trabalho de tradução de 10 cartas, é uma novela epistolar, dessa novela da Jane Austen, intitulada Leslie Castle. E eu analisei também as traduções brasileiras da obra Persuasão, Uhum. que tem várias traduções também para o português brasileiro. Não tantas quanto Orgulho e Preconceito, mas tem várias também. Esclarece para gente as traduções que você selecionou para análise na sua pesquisa de persuasão foram de quais tradutores? Eu analisei a tradução da Luísa Lobo, que Uhum. foi a primeira mulher e a primeira pessoa a traduzir Persuasão para o português Isso. brasileiro, porque essa novela ainda não tinha tradução e ela traduziu em 1980. Uhum. E aí eu analisei também a tradução da Júlia Sim. Romeu, porque como eu traduzi uma novela da Juvenília, que faz parte das obras que a Jane Austen escreveu na juventude, então eu analisei a tradução que a Júlia Romeu fez dessas obras da Isso. Juvenília. E a Júlia Romeu, ela traduziu, nossa, várias novelas da Uhum. Juvenília, poemas, cartas, mas como ela fez uma tradução para a Companhia das Letras, ela precisou traduzir apenas as obras que a Companhia das Letras solicitou que ela Uhum. traduzisse, que eram de uma edição que eles tinham publicado em inglês também. Isso. Então ela fez essa tradução, mas faltavam algumas obras ainda. Uhum. E Leslie Castle, que foi a novela que eu traduzi, é uma E você teve delas. essa feliz ideia de traduzir Leslie Castle, porque até então não tinha uma tradução aqui para o Brasil. E eu acho que também uma não exclui a outra, né? Acho que todas as Uhum, traduções são verdade. bem-vindas. Com relação à nossa fala de hoje, eu tô cheia de sombras aqui, porque tem luz de tudo quanto é lado. A tradução, a análise de hoje vai ser aspectos do micronível de orgulho e preconceito, com traduções. Aí você me ajuda, por favor, que eu sei que é da Landmark e da Martin Claret, mas aí os tradutores. Os tradutores são a Marcela Furtado Isso. e o Roberto Léo Ferreira. Uhum. Foram esses dois tradutores que eu analisei as traduções.
dessas duas edições. Na verdade, a do Marcelo Furtado é essa aqui, Isso. com a capa do filme, é Uhum. uma edição bilíngue. Então, nós temos primeiro a versão em português, Uhum. e depois nós temos em letras bem pequenininhas a versão em inglês. Isso. E essa edição aqui, da editora Landmark, ela é uma edição quase de luxo, Uhum. assim, que a gente fala, né? Porque ela tem capa dura, então ela tem alguns elementos que, quando a gente analisa a questão dos paratextos editoriais, que tem a teoria do Gerard Genet, Uhum. a gente consegue verificar que ela tem todos esses elementos, os paratextos, que constituem um livro que tem, como que a gente pode dizer, talvez mais investimento. Sim. É diferente de uma edição de bolso. Por exemplo, eu tenho uma outra tradução aqui, que é uma edição de bolso. Sim. É a tradução do Lúcio Cardoso. Inclusive, E é da do Best bolso. Bolso, então é mais simplesinha. Uhum. Claro, e aí o Genê, ele até fala que a edição de bolso, ela tem o objetivo de atrair um leitor que não quer investir um valor tão alto na compra do livro físico. Isso. Então aqui até tem na contracapa uma propaganda da Best Bolso, livros que cabem no seu bolso. Sim. Porque tem o texto integral, a tradução está completa, mas é um livro bem econômico, assim, na questão dos paratextos. Então, a gente não tem um prefácio muito longo, a gente não tem a questão das orelhas, que são aquelas orelhas que tem geralmente nos livros. Essa aqui, como é uma edição em capa dura, ela não tem orelha. Mas alguns livros, por exemplo, essa versão aqui, que é a versão em quadrinhos, de Orgulho e Preconceito, da editora Nemo, ela tem a orelha. Então, o Gerard Genet, ele fala que todos esses paratextos que fazem parte de um livro, eles fazem com que o livro se torne mais valorizado, mas eles também aumentam o valor de custo de produção desse livro. Então, muitas vezes as informações que a gente encontra nesses prefácios, nessas introduções, elas têm informações muito valiosas para principalmente quem faz pesquisa. Então, eu encontrei vários comentários, várias notas nessa parte de introdução e de prefácio. Eu achei interessante porque estava aqui na minha sequência para comentar com você, né, que eu li seu texto, que você já falou dos paratextos, que é essa questão de ter orelha, até inclusive a capa, né, também você fez uma análise, você já falou aí da questão de ser uma edição mais econômica, ou uma edição que a gente chama de luxo, né? Às vezes, o que eu percebo aqui no Brasil é que a edição de luxo, ela é só chamada assim porque a capa é dura. Às vezes não tem um acréscimo, por exemplo, como um prefácio mais elaborado, ou notas de rodapé mais, né, bem explicadinhas. Mas eu acho interessante também citar que no seu texto, que depois eu posso divulgar para o pessoal ler, foi um artigo, né, publicado na Federal do Mato Grosso, não é isso? Agora... na revista Polifonia, da UFMT. E aí você trabalha também com a questão teórica de análise de tradução. Então aqui a gente não está falando de achismo, a tradução é assim, a tradução é assada. Óbvio que tem uma questão também que a gente pode responder da opinião da gente. Mas aqui você está falando tem um embasamento científico e teórico para você comentar sobre essas traduções. Você falou muito do Gideon Toury, né, que é um teórico, né, de estudos descritivos da tradução. E tem também o Lambert e o Van Gogh, não é isso? Van Gogh, eu anotei aqui. O Lambert e o Van Gogh, eles têm um esquema de análise de tradução. Esse esquema é bem interessante. Se você quiser, até posso te passar. Se você quer dar uma estudada nessas teorias da tradução. Porque eles falam assim, que quando a gente vai analisar uma tradução, a gente precisa primeiro dos dados preliminares, que seriam o quê? O macronível. Quais são os aspectos do macronível? São esses aspectos que eu falei agora há pouco. A capa, a contracapa, as notas, talvez se tem nota de rodapé ou não, a introdução, prefácio. Esses são os elementos macrotextuais. Então, nesses elementos macrotextuais, eu já consigo identificar, muitas vezes, qual é o público-alvo da editora que lançou essa tradução. Sim. Então, essa edição da Martin Claret, que foi a que eu analisei, ela é uma edição que tem uma capa bem romântica, tem aqui o nome do tradutor. Claro que isso foi depois de uma pequena polêmica sobre tradução, pela qual a editora passou. Agora todas as edições da Martin Claret têm o nome do tradutor na capa, geralmente as que eu vi, as últimas que foram lançadas.
E aí você consegue enxergar nessas notas, nesse prefácio, que eles têm um público em questão no ponto de vista da editora para que eles angariem mais leitores, para que mais pessoas comprem esse livro. Então você tem aqui, na contracapa, uma introdução, uma explicação, um resumo sobre o enredo da obra. E já na obra, na edição da Landmark, a gente tem a capa, na capa a foto do livro, do filme, Sim. desculpa, a capa do filme. Por que tem a capa do filme? Porque muitas pessoas assistiram esse filme, que foi aquela edição de 2005, que tem essa atriz maravilhosa, e esse ator também, adoro ele. E assim, eu assisti esse filme, muitas pessoas assistiram esse filme, então muitas vezes a pessoa não conhece a obra em si, a obra literária, mas assistiu o filme, por exemplo. E aí ela vai se identificar com a capa do filme e pode comprar o livro, talvez por conhecer a atriz, não sei. E aí essa capa, ela tem o nome do livro, Austin, em letras bem grandes, a logo da editora e não tem o nome do tradutor, que é diferente da edição da editora Martin Claret. E aí aqui, a gente tem aqui atrás a frase mais famosa de Orgulho e Preconceito. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, deve estar em busca de uma esposa. Embora pouco conhecidos talvez sejam os sentimentos ou opiniões de tal homem quando ele adentra pela primeira vez em uma vizinhança, essa verdade está tão fixada nas mentes das famílias ao seu redor que ele é considerado a propriedade de direito de alguém ou de uma de suas filhas. Então, essa frase, quem conhece Orgulho e Preconceito sabe que ela é uma das mais conhecidas. E aqui a gente tem a famosa sátira da Jane Austen já implícita, né? Ela debochando da sociedade, debochando da vizinhança na qual ela estava inserida, que é essa vizinhança rural da Inglaterra ali pré-vitoriana, georgiana, na qual as pessoas buscavam um casamento muitas vezes por motivos financeiros. E aí a gente vê ela debochando disso porque na primeira frase do livro ela já te dá toda a introdução do que vai ser o enredo da história, que gira em torno disso, né? Um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, que adentra nessa vizinhança e que já é tido como, no ponto de vista da Mr. Bennet, né, da Mrs. Bennet, como o futuro genro dela. Claro que isso se refere, acho que muito mais ao Mr. Bingley do que ao Mr. Darcy, porque ninguém tinha tanta simpatia. Mas, assim, ela tá debochando daquela sociedade em que ela vivia. E ela não tá falando, assim, que todo mundo tem que se casar. Não é isso que ela quer dizer. E que todo mundo quer se casar por motivos financeiros, precisa se casar por motivos financeiros. Ela está, na verdade, debochando disso. E talvez nessa leitura superficial as pessoas não percebam. Isso que eu ia te falar. Se não foi arriscado a editora colocar o parágrafo inicial, que é notoriamente reconhecido, mas para um leitor novo, um novo leitor, né, um novo fã de Jane Austen, não sei se seria atrativo, porque isso não chega a ser um resumo, né, uma resenha, mini resenha, não sei. Na outra, já que você está com a outra capa aí, a capa o que você... Ela tem o que tem aí falando? Então, ela tem também essa frase, mas aí ela fala assim, que é o livro mais famoso da escritora, da Jane Austen, que tem personagens inesquecíveis. Aí fala da Elizabeth Bennet como uma heroína irresistível. Fala do Mr. Darcy, que o enredo aborda o orgulho, o preconceito, a questão da ascendência social, os julgamentos antecipados com relação às pessoas. Então, eu acho que é um resumo muito mais completo da obra. Aí agora eu vou falar. Não é da pegadinha, tá? Eu ia ser muito educada se você fosse contra a minha opinião. Mas esses resumos dessa coleção fui eu que fiz. Eu vi que estava muito bem feito. Não, mas não tá em julgamento o que eu fiz. Mas eu queria uma opinião de terceiros, né? E, inclusive, você falou da capa romântica, eu escolhi as cores, não o que tinha ali, se era flor. Meu Deus, que responsabilidade eu falando das cores. Não, mas as flores é uma coleção até muito bonita. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. É linda, eu sou apaixonada por mas essas eu capas. escolhi a
apenas as cores. Eu nem sabia se ia ter flor, se ia ter silhueta, se ia ter um personagem. Tudo. E me diga uma coisa, quando você escolheu a cor, você pensou em alguma Eu coisa? pensei na Porque, paixão mesmo, assim, Orgulho e Preconceito, paixãozão. Porque quando eu estava escrevendo, a minha orientadora falava assim, mas o que que significa essa cor? O que que você acha que a pessoa que colocou essa cor na capa quis dizer? Que mensagem ela quis passar? Aí eu ficava, meu Deus, que mensagem ela quis passar? Se você soubesse, estava tão é perto de perguntar, tão fácil para perguntar, né? Pois é, Olha verdade. Só, eu fiz assim, até tá de cabeça para baixo aqui. Persuasão, eu fiz azul por causa da referência do mar, da marinha e etc. Eu tenho aqui essa. Isso, o Ema eu coloquei Persuasão. verde porque Ema é muito, muito nos filmes e em outras referências a Ema tem muito amarelo. Aí eu optei por uma cor verde, sugeri, obviamente. Razão e sensibilidade, porque tem a palavra ali sensibilidade, mais romântica, aí eu optei por rosa. A abadia, que a minha não tá tão forte aqui, mas é um lilás para remeter ao gótico, sabe? O vermelho, que é o paixãozão de Orgulho e Preconceito, e Mansfield Park, eu também podia ter colocado verde, né? Porque tem a ver com a questão da casa, o nome da casa, mas aí também não tinha todas as cores do arco-íris, aí sobrou laranja para Mansfield Park. Então seria minha última opção de cor, Mansfield Park laranja. Nossa, que legal! Se eu soubesse, eu podia ter te perguntado, mas eu trabalho fui lá que a gente pode fazer juntas, hein? Quis dizer. Fazer uma análise. Eu fiquei pensando, o que a pessoa quis dizer ao escolher essa cor? E é justamente isso. Então, eu entendi a mensagem que você quis passar, porque eu achei ela muito romântica, essa capa da Martine Claret. E ela, assim, ela dá a entender, a pessoa percebe que se trata de um romance. Isso. A gente fala muito de novela, não sei se as pessoas às vezes entendem, porque são os termos mais literários, sim, né? Com certeza. A gente fala novela para as obras literárias que talvez não tenham um desenvolvimento tão grande. E romances a gente chama aqueles livros que têm mais profundidade, que tem talvez mais páginas, tem um desdobramento maior dos personagens. Mas aí entra em outra discussão, porque tem divergências teóricas sobre isso. Mas para mim, essa aqui, ela é um rosa forte, mas é meio vermelho. E ela tem as flores, assim, ela é muito romântica, essa capa. Sim, assim, a questão da escolha, né, do tema flores não foi eu que fiz, eu só escolhi, olha, eu só acho que devia ser nesse tom, entendeu? Assim, nesse tom vermelho, aí também tem as nuances do vermelho e etc. Foi o que você falou e que você reconhece, né? Mas eu quis colocar algumas referências. Lógico que passa batido, mas você como analista da capa, você percebeu, né? Essas diferenças, porque você estava fazendo uma análise mais acadêmica, não sentimental, né? Eu gostei porque ela é bonitinha, coloridinha, né? Não tem nada disso. Mas aí, assim, felizmente você gostou do resumo. Eu sim, adorei. Assim, já tem bastante tempo, essa edição é de 2013, se eu não me engano, 12. Eu me perdi agora, porque tem várias. Ela é de 2012. Então, eu terminei em 2011, exatamente isso. Bom, mas vamos lá. Eu queria que você falasse para o pessoal sobre a questão dos consumidores literários, que você falou no seu texto, dos consumidores diretos e indiretos. Só terminando a questão do Lambert Van Gorp, porque eu fui falar da capa e eu me empolguei. Porque o Lambert Van Gorp, então, eles falam que para analisar uma obra literária, a gente entra na questão do macronível, que seriam essas questões da capa, da contracapa, do prefácio, da introdução. E aí nós temos o micronível. E aí a gente entra na questão mais sintática da tradução. Então, assim, você analisar o processo tradutório, como se deram as escolhas do autor. Então, ele divide esse esquema dele, assim, dados preliminares, título, página, depois nós temos o macronível, né, divisão em capítulos, atos, cenas, estrofes. E aí, no micronível, a gente tem a questão da escolha de palavras, a questão de escolhas estilísticas, e aí, por fim, o contexto sistêmico, porque aí você junta o macronível e o micronível e você entra bem nessa questão dos consumidores literários. Porque todas essas questões que englobam uma obra literária, elas têm um público em foco. Então, quem são os consumidores diretos de uma obra literária? São as pessoas que consomem
literatura, que adoram literatura, que leem muitos livros. E os consumidores indiretos são as pessoas que assistem o filme e que muitas vezes não conhecem Jane Austen, não conhecem a autora, mas que acabam entrando em contato com a autora por causa de uma adaptação cinematográfica ou de uma adaptação em HQ, como essa que a gente tem aqui, de uma adaptação para crianças, por exemplo, ou de uma adaptação modinha, né? Orgulho, Preconceito e Zumbis. Isso. Então, aí, essas adaptações, elas acabam conquistando esses consumidores indiretos. E o Itamar Irvenzurra, ele fala que os polissistemas literários, eles são sincrônicos e diacrônicos, como a gente tinha comentado. Então, assim, sincrônicos por quê? Porque eles se determinam tanto num tempo específico, quanto num tempo diacrônico. Diacrônico seria ao longo dos dias, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, para uma obra se manter num polissistema literário, ela precisa ter um marco sincrônico, ter se destacado em uma determinada época, ter sido traduzida e ter se tornado canônica. Muitas vezes, essa canonização ela acontece porque o autor ele está mais perto do centro do que da margem. Sim. Pessoas com mais poder aquisitivo, com relações sociais importantes, como eram as relações da família da Jane Austen, tem mais acesso ao centro. Então, ela não era rica, ela não pertencia à nobreza, mas a família dela tinha boas relações. Então, ela conseguiu ser publicada com muito esforço, com muito talento, mas ela conseguiu ser publicada. O Henry Austen, o irmão mais velho dela, ajudou ela nessa questão da publicação. E aí ela conquistou um grande público. Depois da morte, o público se tornou maior ainda. E aí, depois disso, ela foi traduzida para diversas línguas e ela foi entrando nos mais diversos polissistemas literários. Principalmente no nosso, que é o polissistema literário brasileiro, onde a gente nem fala inglês, né? Onde a gente nem tem inglês como língua oficial, mas que as pessoas entram em contato por causa das traduções. E aí a gente destaca a importância do papel do tradutor nessa questão da manutenção dos autores no polissistema literário. Entra também a questão dos agentes do sistema literário, que a gente fala muito da questão do mecenato, das editoras que escolhem que obras vão ser publicadas, que obras vão ser traduzidas, retraduzidas, reeditadas, republicadas. Então, todas essas teorias da tradução, elas se conectam. Por isso que eu gosto tanto. Sim. E a gente vê isso na Jane Austen, essa questão do mercado literário, do polissistema literário, é uma questão muito forte. Sim. Porque a gente vê como ela se manteve viva no nosso polissistema literário. O que nós estamos fazendo agora é manter a Jane Austen viva no nosso polissistema literário. Né? Porque nós somos consumidoras diretas. Muitas das pessoas que estão assistindo aqui são consumidoras diretas. Mas eu já fui uma consumidora indireta, que assistiu o filme de 2005, de Orgulho e Preconceito, e me apaixonei. Mesmo não tendo entendido muita coisa naquela época, mas agora, claro, tenho mais conhecimento, né? Com o passar do tempo e por causa da graduação, do mestrado, por ter estudado essa autora por tanto tempo. Mas, assim, dessa forma que você vai fazendo com que um autor continue sendo lido e que a sua obra continue sendo viva. Tem tantos autores que muitas vezes se tornaram... que foram famosos na sua época, mas que não se manteram vivos nos outros polissistemas literários. Por exemplo, nós temos nas obras de Jane Austen o que a gente chama de temas universais. Então, a gente tem a questão do caráter das pessoas, da amizade, das relações sociais, do amor, dos interesses, a traição. E aí você tem o orgulho, o preconceito, né? Desse joguinho de palavras. E essas temáticas, elas são universais tanto quanto as obras de Shakespeare. Sim. E eu, assim, claro, é uma escritora mulher, então ela traz o nosso ponto de vista. Né? Verdade. Ela tem o seu lugar de fala. Então, o Shakespeare tem o ponto de vista masculino. E aí você vê o ponto de vista de uma mulher escrevendo literatura, escrevendo sobre as relações sociais e descrevendo o mundo no qual ela vivia. Exato. E eu acho que isso não tem preço. Agora, é interessante que você falou sobre a manutenção, né,
da Jane Austen continuar ainda sendo editada, traduzida inúmeras vezes, principalmente aqui no Brasil, mas é porque a gente ficava um pouco lá atrás nas mãos das editoras. As editoras é que escolhiam quem que é o que e quais autores eles iam publicar. As traduções, e aí tinha seleção também, a gente passou por uma fase muito comum lá na década de 40, 50, de tradutores que eram escritores também, né? Então, a gente tinha esse aval aí, olha, Raquel de Queiroz, uma super escritora também, uma boa tradutora, né? Então, a gente tinha... Machado de Assis. Sim, eu acho que todo mundo... O Carlos Drummond de Andrade também traduziu muita coisa. Mas aí a gente tem hoje uma inversão, assim, não é uma inversão, mas uma pressão muito maior dos leitores, porque os leitores exigem que determinadas obras cheguem até nós aqui em português, porque ninguém vai ficar fazendo cursos. É lógico que o ideal seria isso, que você lesse no original, mas é muito tempo para se gastar para aprender uma língua, e aí a tradução ela sai mais em conta para o leitor, né? E também tem uma questão de que eu falei de pressão, desculpa estar entrando assim na sua live, mas hoje a gente tem esse fandom digital, que é essa manutenção que a gente está fazendo em nome, né, do nome da Jane Austen, são os fãs, são os leitores que mantém mesmo, né? Tanto que a gente vê aí todo mundo comentando sobre livros, sobre traduções, mas aí eu até te agradeço mais uma vez, porque a sua presença aqui é um tanto quanto esclarecedora, porque eu recebo inúmeras perguntas privadas sobre traduções, sobre quais são os melhores livros, e a gente vai entrar num tema bem, não é espinhoso, porque tudo que você falou, você no seu trabalho, tanto de mestrado quanto nesse artigo aqui, sobre orgulho e preconceito, você faz uma análise que ela é acadêmica, não é uma análise na base do achismo, que é o que eu vejo muito, né? O que as pessoas perguntam assim, eu acho, aí eu só respondo assim, você quer uma tradução mais assim ou mais assada? Que são esses termos que você usou, que eu quero que você explique para as pessoas que estão nos assistindo, que é a tradução estrangeirizante ou versus, né, a domesticada, que são dois termos que você usou bastante, né? Então, a tradução estrangeirizante é aquela que a gente fala que se aproxima mais do texto original. Então, quando o tradutor opta por fazer uma tradução estrangeirizante, por exemplo, essa tradução da Marcela Furtado, que foi a tradução que eu analisei da Landmark, ela é uma edição bilíngue. Então, já por ser uma edição bilíngue, a gente já fica assim, vai ser mais próxima do original. Nem sempre, mas nesse caso, sim. Então, uma tradução estrangeirizante, ela se aproxima mais do texto-fonte. O texto-fonte que eu falo é o texto original. Isso. Então, o tradutor ele pode optar por deixar algum resíduo tradutório. O que seria um resíduo tradutório? Em vez de traduzir Miss para senhorita, ele vai deixar o Miss lá, porque a pessoa vai entender que se trata de uma mulher não casada. Sim. Aí você tem lá um termo do original que é uma refeição específica que eles fazem, ou alguma questão cultural que não tem tradução, não tem um equivalente, e aí ele vai lá e adiciona uma nota de rodapé. Sim. Então, isso é uma tradução estrangeirizante, vai deixar esses resíduos. Nem todas as editoras aceitam que os tradutores deixem as notas de rodapé, pela questão financeira. E porque alguns leitores não gostam de nota de rodapé. Tem gente que acha que incomoda. Mas isso varia de leitor para leitor. E aí a tradução domesticada, que a gente fala, ela é uma tradução que ela se aproxima mais do contexto de chegada, se aproxima mais do contexto para o qual a língua foi traduzida. Então, traduzido do inglês para o português brasileiro. Então, eu vou focar no polissistema literário brasileiro e vou tentar buscar equivalentes para a minha tradução. Então, eu tenho lá a palavra Miss e eu quero fazer uma tradução domesticada, para que a leitura seja fluida, para que o leitor não encontre, talvez, empecilhos durante sua tradução, para que ele não tenha que pensar muito, recorrer ao dicionário, né? Isso fica a critério do tradutor. Então, em vez de traduzir, de deixar o Miss no original, eu vou lá e traduzo para a senhorita. Não deixo o termo original, não deixo esses resíduos. Às vezes, você não pode pegar só alguns trechos e dizer, essa tradução é estrangeirizante e essa é domesticada. É muito complicado fazer isso.
Então, por isso que a gente tenta aplicar a teoria do Lambert Van Gorp, que é essa questão do sistema de tradução, e aí você pega todos os elementos. Capa, contracapa, prefácio, divisão de capítulos, as notas, e aí você tenta dizer se ela é mais estrangeirizante ou mais domesticada. Mas ela nunca vai ser completamente domesticada ou completamente estrangeirizante. E é por isso que a gente disse que a gente não pode dizer, essa tradução é boa, essa tradução é ruim. Porque esse juízo de valor, ele implica muito na desvalorização do trabalho do tradutor, que sofreu muito para traduzir aquela obra, teve um trabalhão muito grande para pensar em como o leitor queria receber aquela obra. E então a gente nunca diz, essa tradução é boa, essa tradução é ruim. A gente diz que existem várias traduções e que você precisa escolher a tradução que você achar melhor, que for mais confortável para ler, durante a leitura. Isso. Quando você falou aí da questão da tradução domesticada, eu lembrei da tradução da Raquel de Queiroz de Mansfield Park, que ela, por viver lá na década de 50, né, segunda metade da década de 50, ela teve que fazer uma tradução bem mais domesticada, talvez até não por opção própria, mas pelo momento que a gente estava na era Vargas. E ali tinha que ter uma aproximação muito maior do leitor com o português. Então, com certeza ela teve que limpar essas marcas que você citou aí de estrangeirizante, né? Por exemplo, ela usa, e eu não considero isso um erro da Raquel, quem sou para falar da Raquel de Queiroz, ela usa a dança, né, que é muito comum, quadrille, ela traduziu como quadrilha, mas ela traduziu quadrilha, não festa junina São João, Anahie, né? Mas aí isso está muito perto da gente como as festas de São João, quadrilha, mas é porque a palavra quadrille, ela é uma dança muito semelhante à nossa quadrilha, que é feita ao ar livre, e a quadrille é dentro de um baile em ambiente fechado. Mas então percebe que também tem o contexto sociocultural ali, o histórico mesmo. Sociocultural. Né? Essa é a teoria do Douglas Hobson, e ele fala que nunca um tradutor vai desconsiderar a questão cultural quando ele estiver traduzindo uma obra. Então, eu achei muito legal que você citou essa questão da Era Vargas, e eu lembro que uma amiga, ela estava analisando a tradução de Jane Eyre, por exemplo, da Charlotte Brontë para o português brasileiro. E aí, assim, tinham algumas coisas em Jane Eyre que eram muito fortes, e que o tradutor não pôde traduzir, e que ele optou por traduções diferentes, assim, bem domesticadas, para adaptar para o contexto que eles estavam traduzindo. Foi até um padre que traduziu, assim, uma das primeiras edições de Jane Eyre. E aí, assim, até a questão, assim, do empoderamento feminino, das mulheres, você tem uma personagem tão forte quanto a Elizabeth Bennet. Claro que a Jane Austen, ela já era polida para esse tipo de questão cultural. Então, a crítica dela, como a gente sempre fala, está nas entrelinhas. Mas quando você tem uma crítica assim, mais explícita de algum outro escritor, a própria Virginia Woolf, então, algumas coisas dela, eu vejo que se alguém tivesse traduzido há um tempo atrás, Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, Um Teto Todo Seu... Assim, eu não estudei tanto a Virginia Woolf quanto eu gostaria, mas eu vejo que talvez o tradutor tivesse que ser um pouco polido. Se ele fosse traduzir, por exemplo, na Era Vargas. Tem coisas que a Virginia coloca ali que o tradutor não ia poder traduzir de forma direta. Então, ele ia ter que deixar, assim, nas entrelinhas. Ou, talvez, cortar algumas partes que a gente não gosta, mas, assim, é uma tradução domesticada. Adaptar para o contexto em que a tradução vai ser recebida, pela questão da recepção. Porque senão poderia ocorrer a questão da censura. É verdade. E isso aconteceu muito nas traduções. Então, assim, algumas obras muitas vezes não chegaram a público porque as editoras não concordavam com a forma que elas foram traduzidas. E muitas vezes essas obras que eram polêmicas, em um contexto de ditadura militar, não teriam essa recepção. Né, tão abrangente no nosso polissistema literário. Graças a Deus, não passamos mais por isso. Espero que nunca mais a gente passe por isso. E também, Aline, tem uma questão também da gente tentar, a gente querer, mas é impossível, trazer esse tradutor lá. A gente tem traduções de Jane Austen comemorando 80 anos, né? Do Orgulho e Preconceito, por exemplo.
A gente não pode trazer o contexto que o Lúcio Cardoso viveu ao traduzir essa edição Uhum. e que hoje, creio eu, por causa dos direitos autorais, a editora não pode modificar certas coisas que ele escreveu, Sim. porque naquele contexto lá era normal falar, usar certos termos que talvez a editora poderia, nesse momento, mudar. E até a questão, uma coisa muito simples, por exemplo, eu gosto de manter o Mister, Miss nas minhas traduções, porque eu acho que não é apenas um pronome de tratamento senhor e senhora, como é o português para a gente. Isso denota um nível hierárquico ali, social um pouquinho mais alto. Então, eu prefiro deixar Miss e Miss, mas a editora tem todo o direito de mudar. E o que a gente tem que levar em consideração é que o que você falou, não tem uma tradução melhor que a outra, tem aquela que você se sente mais confortável. E o que eu vejo também, assim, eu vejo um problema muito sério que as pessoas elas vão procurar informações em sites que não são necessariamente uma boa referência. Por exemplo, a Amazon, quando você vai comprar um livro da Jane Austen, lá tem comentários em inglês, em outras línguas. Não é daquela edição em Uhum. português que você está querendo comprar. Então gera um conflito muito grande de opiniões, né? Outro dia mesmo estava conversando com a Mariana, acho que é Mariana, chá. Bom, ela já participou aqui com a gente, mas enfim, eu estava conversando com ela sobre. Ela comprou um livro em inglês, ou seja, original da Jane Austen, e tinha comentários horrorosos falando que estava faltando parte e que tinham modificado o texto da Jane Austen. Parecia que tinha colocado o texto, por exemplo, pegou o texto em espanhol e traduzido de novo para o inglês, mas qual seria a necessidade disso? Já tem o original em domínio público. Então, é um comentário ultramente desnecessário. Quando ela recebeu a edição, não tinha nada disso, não tinha problema nenhum. Então, percebe a Uhum. interferência de um comentário feito, sei lá na Tchecoslováquia, a respeito de uma tradução deles lá, que vai cair na Amazon aqui no Brasil. Então, não tem esse filtro, né, propriamente dito. E tem uma coisa muito comum que eu acho que você, até no seu texto, você falou de respeitar os tradutores. Depois eu vou responder você, Joane, depois a gente olha aí. Que é a questão das revisões, né? A gente manda o texto, você manda o texto para a sua orientadora, ela dá palpite, e se você manda para uma revista acadêmica, as pessoas podem até modificar ou não, né? E aí Sim. tem essa questão que muita gente fala assim, mas tinha uns problemas de pontuação ou de regência, talvez, mas esses textos passam por tanta revisão, gente, que fica complicado. Tem coisas que Sim. passam Tem despercebidas. revisor da tradução, Uhum. revisor para português. Eu até estava falando com os meus alunos hoje de manhã sobre essa questão das traduções, e Uhum. eles ficaram apavorados quando eles abriram a tabela do Sintra. Ah, Uma aluna ficou curiosa, abriu lá a tabela do Sintra para saber quanto um tradutor ganhava. aham. Gente, ela fica apavorada pelo valor da tradução por palavra. Então, assim, a gente vê que no Brasil o trabalho do tradutor não é valorizado Uhum. e que muitas vezes as pessoas não têm, assim, um, não digo nem conhecimento, mas eu digo bom senso, Sim. sabe? De não criticar algo que elas não conhecem. Porque, assim, eu vejo tantas pessoas que conhecem de tradução e essas pessoas que realmente têm conhecimento, que estudaram anos, fizeram doutorado em Uhum. tradução, analisam traduções, elas têm tanto cuidado para De falar, tradução, né? não criticar uma tradução. Aí chega uma pessoa assim, que só lê um livro, eu Uhum. achei essa tradução ruim. Às vezes não tem tanto conhecimento da língua fonte, Uhum. não tem tanto conhecimento do inglês e vai lá e quer criticar. Uhum. Por exemplo, o Berman, que é um dos teóricos da tradução, ele fala que a gente pode fazer o que a gente chama de racionalização. Por Uhum. exemplo, quando eu traduzi Leslie Castle, a Jane Austen escreveu aquela novela quando ela tinha 15 anos. Uhum. E o inglês estava passando pela fase de transição do Middle English para o Sim. inglês moderno. Então, alguns termos, eles ainda não eram consolidados. Uhum. Então, quando eu fiz a minha tradução, claro, ela colocou lá, stepmother, tava como se fosse, não era Uhum. madrasta, era outro termo, sabe? E aí depois teve o processo de padronização da língua, era mother-in-law. Ela Uhum. colocava, em vez de chamar a madrasta de stepmother, ela chamava de Uhum. mother-in-law, né? E aí houve o processo de padronização da língua, e aí veio esse termo, Uhum.
stepmother no inglês moderno. E aí, quando eu fui traduzir, eu entendi que era madrasta. Então, eu não ia colocar Sim, sogra, claro. entende? E aí, ela tinha uns problemas de pontuação que eu percebi. E que, claro, no inglês a gente usa muito ponto e vírgula, mas às vezes na tradução para o português não fica tão legal, porque o leitor não está acostumado, as pessoas não utilizam tanto ponto e vírgula no nosso sistema literário. E aí, assim, tinha questão da ortografia, alguns erros, por mais que ela tenha revisado várias vezes os textos da Juvenília, ainda tinha alguns probleminhas. Então, eu precisei arrumar isso. E é a questão da racionalização que o Berman fala. Você tenta arrumar um pouquinho a frase para que ela seja recebida de uma forma melhor para o leitor. Verdade. E aí você tem a questão da tradução ao pé da letra, que é tentar traduzir perto do original. E foi isso que eu tentei fazer. Mas essa questão de fidelidade na tradução não Sim, da mesma forma. Não tem como. Da mesma forma que as adaptações, não tem como falar que uma é mais fiel que a outra, porque são opções de diretor, de roteirista, um tanto de coisa envolvida, né? Eu queria só lembrar, dar um exemplo. Um livro para o cinema. Desculpa. Um livro de 100, 200 páginas para um filme de uma Exato, hora, não tem não como. dá. A Jane falou sobre algumas obras que, de um modo geral, né, que o tradutor deixa o rastro ali na sua escrita, às vezes até com palavras de cunho racista, que hoje a gente considera racista. Outro dia eu fui falar sobre o Senhor Darcy como cara fechada, mais bravinha, assim, usei o termo boi da cara preta, depois vieram me falar que eu não posso usar esse termo, que é até música cantiga de Niná, né? Infelizmente, a gente associa o escuro, o tom, né? Eu tô falando de cor, não de pele, mas o escuro com algo que é enigmático e para criança, então, o boi da cara preta é algo que até assusta, mas não tinha nada a ver com a questão, né, racial. Mas a gente fala isso porque a gente não está atento. Imagina um tradutor que fez coisas há anos, né? Muitos anos atrás. Eu queria dar um exemplo, gente, de tradução que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fiz tradução para o Museu do Futebol, falando sobre as mulheres no futebol feminino, né? E aí tinha assim, ir ao futebol, ir ao campo naquela época era um ato de libertinagem. Aí eu, meu Deus, isso é muito errado, porque libertina tem a ver com sexualidade. Aí eu falei, coloca ousada, coloca um ato ousado para as moças daquela época, porque libertinagem, sim, tudo bem, é libertina, opa, ela é ousada. Eu entendo que é uma pessoa quis colocar como ousada, mas não soa muito legal, soa como, assim, as devassas, né, do futebol. Pensa isso. Então, são escolhas. E isso é uma adaptação cultural, né? Exatamente. Então, naquela época, talvez as pessoas não vissem essa questão da palavra nesse sentido, ou vissem e não achassem que tinha problema. As moças, mas hoje em dia a gente tem que adaptar para a questão cultural. Moças jogando futebol na década de 40 aqui em Belo Horizonte na rua poderiam ser chamadas, olha, as libertinas. Mas aí, né, hoje eu acho que fica como uma coisa... Eu coloquei ousada, falei, usa ousada, fica mais, né, interessante. Gente, sobre a questão da Amazon, eu tava pensando, é uma questão complicada essa questão dos comentários. Sim. Eu acho que antes de fazer um comentário na Amazon, tem que pensar Desculpa. muito, porque pode influenciar a pessoa a comprar ou não comprar o livro. E os comentários, eles ficam lá. Então, assim, eu acho que eles não passam por um filtro nem nada. Tem uns comentário absurdo sobre livro bom, também tradução, assim, ótimas traduções sendo criticadas por pessoas que às vezes não entendem de tradução, ou assim, que não fizeram uma análise justa, sabe? Então é complicado. Pensem bem, não façam esse tipo de coisa, não é legal. Sabe uma coisa que vocês vão comentar. Que eu lembrei agora, quando você falou da Amazon, outros sites devem ter isso também. As pessoas criticam o modo como a embalagem chegou, se chegou amassado, se demorou, se o atendimento pós-venda não foi legal. Aí eles já colocam essa pontuação em cima da tradução do livro, porque tudo está entrando ali como se fosse a tradução. Então, o tradutor ele leva a chibata da transportadora, né? Porque se a transportadora entregou o livro amassado, a culpa acaba caindo as estrelinhas, né? Que o livro recebe acaba caindo ali no tradutor. Mas assim, eu tô até espantada com o meu celular está durando, mas eu só tenho 10% de bateria, ou seja, equivalente a uns 8, 10 minutos. A gente já tá indo para 44 também de live, então
te peço desculpa por talvez ter que cortar. Ah, imagina. Mas eu queria que você falasse dessas duas traduções de um modo mais generalizado, para também não ficar extremamente formal, Técnico, né? Técnico minucioso. isso. Aham. Aí foca nas Sim. traduções que você, na análise que você fez. Então, essa é a tradução da Marcela Furtado, que é a tradução da Landmark. Então, é uma tradução que eu percebi que tem alguns resíduos do inglês. Ela é uma tradução mais estrangeirizante, né? A gente não diz é totalmente estrangeirizante, ela é mais estrangeirizante, ela é traduzida mais perto do original. Então, a Marcela Furtado, ela opta por deixar alguns termos em inglês, por traduzir de uma forma mais similar à do texto-fonte da Jane Austen. Já essa tradução do Roberto Leal Ferreira, ela é uma tradução que a gente fala que ela é um pouquinho mais domesticada. Então, ela tem como foco o polissistema literário brasileiro, a questão cultural, a recepção dos leitores, do público de chegada. Então, eu acho assim que na questão paratextual, essa obra ela é muito rica, porque ela tem orelhas, ela tem um prefácio ótimo, uma ótima divisão de capítulos. A questão assim por exemplo, quando você tem a introdução a um capítulo, ela muda a fonte. Então, são coisas que chamam a atenção do leitor. Algumas pessoas gostam, outras nem gostam. Isso não foi opção minha, tá? Eu não mandei, não falei nada disso aí, não. Sim. Eu nem sabia. Então, ela é uma tradução que ela seria indicada para pessoas que gostam de uma leitura assim, que se aproxime mais da sua língua, né? Da língua-alvo que a gente fala, então, do contexto de chegada. E essa tradução aqui da Marcela Furtado, ela é edição bilíngue. Então, para quem gosta de inglês, é legal, porque você pode ler em inglês, você pode ler em português. E aí, quando ela fala a descrição do Sr. Darcy, ela se aproxima bastante do original. Quando fala que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, aqui ela traduz como precisa de uma esposa. E o Roberto Leal Ferreira, ele traduz como pode estar em busca de uma esposa. Precisar e pode estar são termos bem diferentes. Claro, gente, é uma escolha do tradutor, todo mundo vai entender a frase. Mas se você for fazer uma análise sintática, eu acho que o precisa, a forma que a Marcela Furtado traduziu, ela dá uma ênfase maior na necessidade do matrimônio naquela época. Então, são escolhas dos tradutores. Isso não desmerece a obra deles, não desmerece o trabalho deles. E eu não sei se eles ficam pensando em tudo isso que a gente pensa quando a gente está tentando analisar, quando eles estão traduzindo. Eu acho que não, porque eu fiz a tradução de Leslie Castle e eu levei para os alunos analisarem no curso de letras, quando estava fazendo estágio de mestrado, e eles falaram um monte de coisa que eu nem tinha percebido. Eu levei o original e levei a tradução. E eu fiquei apavorada. E eu pensei assim, nossa, e quando eu tô analisando a tradução de outra pessoa, talvez a gente enxergue coisas que talvez na hora a pessoa nem se deu conta, né? Nem percebeu. As suas traduções eu não li ainda, eu quero ler. Mas assim, imagina, eu acho assim que os tradutores da Jane Austen, eles têm que ter muito preparo na questão da língua, porque ela utiliza termos assim do inglês, que muitas vezes você precisa de muita pesquisa para compreender. Santo Google chama, sabe? Eu usei muito aquele dicionário Merriam-Webster. É isso. Ele é muito bom, porque aí ele fala da questão da evolução da língua. E assim, eu achei ótimas as duas traduções, gostei muito das duas. A primeira vez que eu li Preconceito, eu li na tradução do Alexandre Barbosa, que é uma tradução ótima também, mais estrangeirizante. Mas essa tradução aqui da Marcela Furtado, eu gostei pela questão de ser bilíngue. É claro que a versão em inglês, ela não... A fonte deixa a desejar. Talvez comprar só o original em inglês seja mais proveitoso. Mas eu achei bem interessante a forma como ela optou por traduzir alguns termos. E eu percebo que ela foi, assim, ela traduziu ao pé da letra, né? Ela traduziu mais perto do original, como diria o Antônio Berman. Exatamente. E talvez aqui eu não conheço o senhor Roberto Leal, nem estou defendendo, né, puxando a sardinha pro lado dele, mas ele já é um tradutor muito, muito reconhecido no mercado, principalmente também de livros teóricos da área de letras, inclusive.
Então, assim, a gente tem tradutores que estão em vários universos, né? Por exemplo, eu peguei um livro hoje da Denise Botman, que ela é tradutora literária, mas ela também é tradutora de teoria da literatura. Então, olha só, Olha só. tá transitando em vários universos. Então, assim, o que eu acho, de forma bem resumida e leiga, né, que eu posso falar assim, é que a gente tem que tentar entender tudo que está por trás. E, assim, ter um pouco mais de filtro, Empatia. empatia com o tradutor, mas um pouco mais de filtro de entender que é um processo demorado e não é só um probleminha ali que vai transformar, por exemplo, imagina assim, se a Raquel de Queiroz fosse uma Raquel da Silva, por exemplo, que é um sobrenome mais comum no Brasil. Aí eu ia falar dela por causa do termo, como é que eu falei? Quadrilha? Percebe? Uhum. Então, só porque ela é senhora Sim. Raquel de Queiroz, endeusada salve, salve, tudo bem, aí ela pode escrever. Então, percebe que a gente tem que também colocar um filtro nessa questão do tempo, né, que a tradução foi feita, da questão do contexto histórico, e também por uma questão assim, se for uma pessoa desconhecida, também eu posso falar, porque afinal de contas, eu não fiquei ali, não sei quantas horas que a gente fica para traduzir um livro, nunca parei para Nossa, muito pensar, tempo. mas é um processo muito gestacional para mim, sabe? E Sim. aí tem tanto de coisa envolvida, inclusive tem uma questão, vou falar da última tradução que eu fiz, na verdade é uma versão para o inglês sobre o futebol, né, feminino. Depois que estiverem a parte final estiver pronta, eu ainda vou ter que reler o meu texto para ver se a pessoa que fez a diagramação não modificou. Olha isso, porque ainda Uhum. eles ainda vão me dar esse direito de olhar, né? Porque as editoras simplesmente mandam para a gráfica depois da diagramação. E o diagramador pode cometer erros ali, né? Depois de revisão e tudo mais. Então, assim, é um alívio saber que a gente está bem amparado com pesquisas acadêmicas também que falam sobre traduções, né? E depois eu vou. Então, eu até conheci aquele programa, até Isso, comentei falou. contigo, conheci na aula do doutorado Uhum. esses dias, o Wordsmith. Isso. É um programa muito legal, porque ele conta quantas vezes o tradutor utilizou o mesmo termo. Uhum. É um programa, assim, maravilhoso. Eu ainda estou aprendendo a mexer nele, mas eu vejo, assim, que a cada dia surgem mais ferramentas Uhum. de análises tradutórias Isso. que sustentam a nossa Aham. análise, que embasam a É nossa análise. verdade. E essa questão das teorias, tem muitas teorias. Eu sei que tem um pessoal, não sei se é da UFRJ, mas eu lembro que uma professora que participou da minha banca, ela falou que eles estavam desenvolvendo um programa em Uhum. tradução que fazia essa questão do mapeamento, Ah, né, que a gente sim. fala, de contar quantas pessoas traduziram, quantas Olha, traduções foram lançadas interessante. no Brasil de tal obra. Uhum. Então, assim, essas ferramentas, elas só sustentam o trabalho e eu acho que elas dão mais embasamento, Sim, com sabe? Para certeza. a questão da tradução literária. Uhum. Mas, gente, fica a dica: as duas traduções são ótimas, tanto do Roberto Leal Ferreira. Se você gosta de uma tradução mais fluida, mais domesticada, Uhum. ela não é totalmente domesticada, ela tem assim uns terminhos Sim. extensos, mas ela vai mais para esse lado Uhum. de domesticação, né, de adaptar para a cultura brasileira, Uhum. para o contexto de chegada. E a tradução da Marcela Furtado, que é essa edição bilíngue aqui Uhum. maravilhosa, ela também é ótima. Então, Uhum. vai de como você gosta de ler, das suas preferências como Isso. leitor. Não tem nada a ver com o tradutor. O Por tradutor faz o favor, trabalho dele. não criminalize o tradutor, né? Por causa de. É um processo muito longo. Eu lembrei que a Jane fez uma pergunta aí que eu não respondi sobre as outras edições da Martin Claret, que eu traduzi só a Emma, se tem as mesmas notas de rodapé que eu deixei nas minhas traduções. Não, Essa aqui do Roberto Leal Ferreira não tem. não tem, porque é uma opção, né? Roberto Leal e a Alda Porto são tradutores profissionais, digamos assim. Eles são tradutores, eles vivem da tradução. Entretanto, eu sou uma tradutora fã, sabe? Eu acho que se é que existe esse termo, a tradutora fã que vos fala deixou um tanto de nota de rodapé porque eu achava importante que o leitor brasileiro conhecesse os costumes. Então,
eram notas explicativas. Eu te entendo, eu também Então, gosto de não, notas. eu conversei com você, a Júlia Romeu também falou que gosta de nota de rodapé, mas que as editoras, de um modo geral, ela como traduziu muitos livros, ela me falou que as editoras cortam e isso nem sei muito, não é nem tão econômico assim, por causa de economia de papel. É uma opção mesmo das editoras e a gente tem que compreender. Mas eu vou, já tô até com receio da live ser cortada e a gente não conseguir Pois salvá-la. é, Eu sim. vou pedir para você para a gente encerrar. E se vocês tiverem mais Uhum. perguntas, deixam aqui conosco ou numa mensagem inbox ou aqui nessa live que vai ficar salva. Aline, eu queria te agradecer muito e te pedir desculpas por essa corrida Ah, toda. imagina! Foi ótimo o Sim. tempo que a gente já conseguiu E conversar. muito obrigada e que venham mais trabalhos como os seus e que venha uma parceria nossa aí na análise tradutória. Vou querer aprender muito com você. Ai, vai ser ótimo, tô bem empolgada. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês que ficaram até o final. E a gente se vê na quarta-feira com mais uns 10 capítulos finais de Orgulho e Preconceito. Tchau, Tchau, boa gente. noite. Obrigada. Obrigada.